volta, hein? Com você aqui na TV Horizonte, canal 30.1 TV aberta, no YouTube também TV Horizonte ao vivo e no aplicativo Rede Catedral, que você pode baixar gratuitamente aí no seu tablet ou smartphone, beleza? Vamos falar então do Atlético neste bloco. Vinícius, o Atlético não jogou. Bem verdade que o Boca também pouco jogou, porque o Everson só fez uma defesa ali que a gente viu. Teve umas jogadas de perigo e tal. Mas o que você acha que foi determinante para o Atlético não conseguir jogar? Paulinho, eu entendo a dificuldade de um jogo, o nervosismo de um jogo de oitavas de final de Libertadores. Entendo que é complicado enfrentar o Boca Juniors fora de casa, mesmo sem torcida, mesmo não vivendo a melhor fase. Mas não dá para falar também que o Atlético jogou bem, o Atlético jogou mal. Eu acho que o Atlético respeitou demais o Boca Juniors. Eu acho que os jogadores entraram com uma mentalidade, poxa, é o Boca, é o La Bombonera, vamos respeitar. Mas se tivesse jogado futebol mesmo, jogado que o Atlético sabe, eu acho que teria conseguido um resultado melhor, porque tecnicamente o Atlético é superior. E acabou ficando satisfeito com o empate. Acho que o Atlético sentiu falta, sim, de um lateral esquerdo. O Alonso quebrou um galho na lateral, mas é muito diferente. É um lateral que se limita a ficar se defendendo, não apoia, ficou um time manco. Individualmente as peças não funcionaram. O Alan no meio de campo foi muito mal. O Hever também estava muito inseguro atrás. Quando o Jair entrou, o time deu uma melhorada. Mas analisando o lado do Boca, aí vou até discordar do amigo André, só para não perder o costume. Eu não acho que teve pressão. O Boca foi melhor, esteve mais próximo da vitória, concordo. Mas não teve aquela pressão também. O Boca é um time hoje limitado, tá? Não estou falando do clube. O clube é gigantesco, mas tecnicamente é um time limitado que não condiz com a história do Boca. Eu acho que o Atlético no confronto da volta tem tudo para passar. Ô André, e ainda sobre esse jogo aí é o seguinte, as peças do Atlético não funcionaram. O Vinícius colocou aqui, a gente também pôde observar no jogo. Mas você acha que, por exemplo, todos estiveram 100% no jogo? Eu digo, por exemplo, o Nacho. Tecnicamente, ontem, me parece que ele estava um pouquinho fora, né? O Dodô, que entrou mais no finalzinho, faltavam 10 minutos, também estava sem ritmo. Você acha que isso aí pode ter atrapalhado também, André? O Nacho era esperado que ele entrasse sem ritmo, né? Ele e o Dodô ficaram aí. O Nacho ficou uma semana se tratando do departamento médico, foi poupado, poderia ter até voltado, mas seguraram o retorno dele para que ele voltasse contra o Boca Juniors. É normal sentir um pouco do ritmo, não ter aquele pique para jogar. Mesmo assim, achei que até ele conseguiu suprir essa parte física bem. Faltou o brilhantismo que se espera dele e acabou que também os companheiros não conseguiram atender. O Savarino foi muito mal, o Zaratio foi muito mal. No domingo, no meio de campo, até o Vinícius falou que não é vergonha nenhuma para o Atlético depender do Hulk. Mas ontem ficou provado que não dá para depender apenas do Hulk para grandes conquistas. Os companheiros têm que, de alguma forma, mesmo que não seja do mesmo nível, eles têm que contribuir para que o Atlético consiga os resultados. Achei que foi muito pouco que o Atlético produziu e deveria ter produzido muito mais. Ontem era para o Atlético ter voltado com a vitória, sim. Para mim, foi um péssimo resultado fora de casa. O 0-0 coloca o Atlético na circunstância de ter que vencer aqui, o Alan Passo. Mas para você, o Galo está mais vivo do que nunca ou você mantém o pé atrás por aquilo que a gente chegou a comentar já até na enquete, de que, por exemplo, se tomar um gol aqui tem que fazer 2? Eu acho, Paulo, que o Atlético tem totais condições de ganhar do Boca Juniors aqui. Mas a gente tem muitas críticas, eu pelo menos, a fazer. Parte tática do time, tecnicamente, o Atlético que já se provou em várias partidas depender tanto do desempenho individual dos seus jogadores para passar a imagem que jogou bem, né? Então, muitas vezes, joga momentos da partida, ele atua bem porque os jogadores de ataque conseguem individualidades render. Ontem não teve isso, por isso não levou perigo nenhum ao gol do Boca Juniors. Mas eu vejo como o jogo de ontem uma disputa muito grande mental. O Boca parece que esperava, assim, estão recebendo o bicho-papão Atlético Mineiro. O Atlético não se postou como esse bicho-papão. E aí, depois dos 25 minutos, o Boca percebeu, dá para chegar, hein? Dá para encarar. Porque o Atlético ficou com a bola no começo do jogo, passou uma imagem de que queria ser o protagonista da partida, mas não ofereceu perigo, de fato, ao gol do Boca. Não finalizou, não causou, não obrigou o goleiro a fazer grandes defesas. O Boca foi gostando do jogo e aí ficou mais perto de vencer do que o Atlético. Mas, se tiver um dia de jogadores mais inspirados,
na semana que vem, o Atlético, mesmo se eventualmente tomar gol do Boca, tem condições de ganhar da equipe, porque uma coisa é a tradição gigantesca da equipe argentina. Agora, o time do Boca Juniors é bem fraco. Só que se jogar como jogou ontem o Atlético, vai ter outra dificuldade na semana que vem. Vai precisar mudar a postura e a atuação, é claro. O pessoal fala muito que, assim, no jogo da volta, né, o Atlético não pode deixar com que o Boca leve o jogo da maneira que ele queira. Ou seja, o pessoal usa muito essa expressão, hoje o Henrique até falou comigo ali na redação. Os jogadores do Atlético não podem deixar com que os jogadores do Boca entrem na mente dos atleticanos. Então, assim, a gente sabe que a catimba vai ter demais. Eles não têm bola para ganhar do Atlético aqui. Bola eles não têm. Mas eles têm a catimba argentina, eles têm o jeito de jogar, eles sabem que o Atlético também vai respeitá-los aqui, porque é o Boca, né? Então o Atlético vai respeitar aqui. Só que eu concordo, assim, não sei se foi você ou o André que falou, aqui em Belo Horizonte, o mando de campo é do Atlético. Então o Atlético precisa ser mais incisivo, mais forte, mais ofensivo para buscar a vitória. E, logicamente, se resguardando defensivamente dos contra-ataques que o Boca terá com o Pavon e com o Vidia. Porque é mais ou menos isso o time do Boca também, gente. O time do Boca é Pavon e Vidia, né? Então, assim, você se resguardando bem ali, acho que o Galo tem totais condições de buscar a vitória aqui no Mineirão, porque já provou isso neste ano e na competição. Então, assim, as peças que estiveram fora de jogo, Hulk, Nacho, Savarino, Zaratio, são os homens ali mais responsáveis pela parte ofensiva. Sinceramente, eu não vejo esses 4 jogadores jogando mal de novo, porque ontem os 4 foram mal, se você for olhar tecnicamente. Porque o Nacho, gente, tem as imagens aí? Vamos mostrar umas fotos que a gente pegou aí na internet da atuação do Nacho como capitão. Ontem, eu vou dizer pra você uma coisa, se tecnicamente ele não ajudou, olha essa cena aí, ó, que tá passando. Olha quantos jogadores estavam ali e o Nacho, ó, o tempo inteiro buzinando no ouvido do juiz. O tempo inteiro. Eu tô para dizer para você uma coisa, viu, Vinícius? Se ele não tá no jogo, o gol seria validado. Eu também acho, Paulinho. Ele teve uma atuação ali... E ao meu ver, de forma equivocada até, porque depois a gente viu no VAR que realmente houve um empurrão. Eu também achei que o gol foi bem anulado, mas o árbitro tava louco para marcar o gol. Ele apontou diversas vezes pro centro do campo, queria reiniciar a partida, tava com problema de comunicação, mas o Nacho ficou na cola dele o tempo todo. Então, faz parte. Se o Atlético não tivesse ontem o Nacho, com a experiência, com o peso que tem, porque é um cara super respeitado, e ontem, com a abraçadeira de capitão, estava em casa. Ele foi fundamental para que o árbitro fosse no VAR e tivesse ali a checagem do lance. Aquela cena que ele tá com a mão na cabeça, dá para ver num vídeo que os colegas do Olé, do Diário Olé, que é muito famoso lá na Argentina, eles fizeram um vídeo próprio num celular dentro do campo. Aquela cena que o Nacho põe a mão na cabeça, o Nacho tá gritando no ouvido do juiz. Ele tá gritando, falando, não pode, olha o empurrão. Paulinho, e foram 6 minutos para poder analisar se foi gol ou não, se teve irregularidade. É um tempo gigantesco. É um tempo gigantesco mesmo. O árbitro muito inseguro, né, André? Nessa marcação também. Ele não sabia, aí depois eu não entendi, ele botou a mão no comunicador, aí o Nacho, não pode, não, escuta, se o comunicador tá aí. Ficou falando com ele o tempo inteiro. Ele não parou um minuto de falar na cabeça do juiz. Acho que ele tanto falou que o juiz foi no VAR. O juiz ficou refém da tecnologia, né? Ele tinha certeza que não tinha sido falta, que o gol tinha sido legal, e aí ele depende de um recurso tecnológico para conseguir ter certeza se de fato foi ou não, se houve alguma irregularidade. Com o comunicador falando fica difícil, até dele conseguir, né, ter acesso que há algo a ser revisado, porque não adianta ele correr lá provar, alguém tem que falar, ó, revimos aqui, tem algo para você rever. Aí ele vai lá ver. Sem a comunicação fica difícil. Mas, na minha opinião, o gol foi legal. Mas teve as duas mãos, né, nas costas. E assim... Ele também coloca as duas mãos, mas ele não chega a dar aquela carga suficiente para deslocar o Natan. É porque... Ele põe mais como para marcar o espaço e não chega... Eu não vi o empurrão. Eu vi ele projetando os dois braços, mas não vi o empurrão. Então, para mim, não seria porque é o seguinte, no ar, eu penso assim, né? No ar, qualquer toque você desloca o zagueiro. Não, e você tira o tempo de bola dele. Ele subiu, você dá um totozinho. Quem joga pelada sabe, se o cara domina, na hora que ele vai subir, você dá um totó, ele perde o tempo de bola. Foi no momento dele subir, Paulinho. Foi no momento de ter um impulso. Então, qualquer toque, por mais sutil que fosse, era o suficiente para atrapalhar a jogada. Para mim, falta. É o tempo de bola, eu acho que vai atrapalhar. Agora, do resto, não é nada. Para mim, aquilo ali no meio de campo não marca. Se não marca no meio de campo, dentro da área também não tem que marcar. No meio de campo, eles mais marcam aquilo ali do que tudo, André. No meio de campo, se eles param... No meio de campo, tem jogador que para assim, ó. Tem jogador no meio de campo que para e põe o bumbum para trás, o juiz dá falta.
Pra poder tocar, né? É pra poder Agora, eu vou tocar. falar pra vocês, se é na Europa isso aí, o VAR nem entrava, não é nem que chamava o juiz para o juiz não marcar a falta, nem acionava, porque não é um lance claro, né? Eu concordo que foi falta, e acho que devia ter sido marcada dentro de campo. Mas se é na Europa, por exemplo, padrão Eurocopa que a gente viu aí do VAR, é um lance que o VAR não entraria, porque consideraria então que o juiz teve a oportunidade de marcar em campo, considerou que não foi, segue o jogo. Mas pelo Agora, critério, né, Alan? o critério usado aqui aciona. É um absurdo aquela plateia ele atrás do juiz enquanto Não, ele tá vendo aquilo a ali não televisãozinha do VAR, né? Isso é uma Aquilo ali várzea. não existe. Aquilo não existe. Aquilo ali é... Bagunça. Agora o juizinho também é fraco, hein? Sentiu a pressão do jogo, O né? Rojas lá, o Sentiu. Andrés Rojas é fraco. Fraco também o juiz, viu? Muito fraco. O Nath falou então sobre as dificuldades do jogo de ontem. Vamos conferir. Bueno, las dificultades es que Boca no dejó muchos espacios, por ahí no estuvimos muy precisos cuando lo conseguimos, pero bueno, los partidos de Copa Libertadores son así, son muy cerrados y se definen en un mínimo detalle, entonces hay que estar concentrados y ahora tenemos el partido en casa para tratar de pasar de fase. Quem também falou do jogo foi o Cuca, né? Ele falou que o Atlético entrou para ganhar e não para empatar. Fala, Cuca. Não jogamos pelo empate, não. O empate foi o que nós conseguimos ao longo da partida, mas nós viemos para tentar ganhar. Não é fácil jogar com Boca, todos sabem da dificuldade que é jogar aqui. O Boca mudou em relação ao ano passado. O Boca é um time mais competitivo do que era o ano passado, um pouco menos técnico, mas muito mais competitivo. E foi um jogo igual. Não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, com grandes chances de gol, mas a entrega, a disputa dos jogadores em campo foi 100%. Ao final acabou empatado, acho que um resultado justo. Transfere-se para Belo Horizonte o jogo da volta, né? Em que esse resultado ele pode ter sido bom e pode não ser, porque o empate com gols dá a classificação para o adversário. Então a gente tem que fazer por onde vencer a partida de volta, jogar melhor que jogou hoje, mas hoje foi um jogo muito disputado e a equipe se doou ao inteiro. Tá aí o Cuca, a gente vai para o intervalo agora, lembrando que o Atlético treinou agora pela manhã, fez só academia lá na Argentina, viaja às 3 da tarde aqui para Belo Horizonte, chega por volta de 6h30 da tarde, e aí já começa a pensar no Corinthians, jogo sábado na Arena Corinthians. Vejamos aí o que o Cuca vai colocar em campo também nesse jogo, já que tem jogo na terça com Boca. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.